Pessoal, bom dia, né, em primeiro lugar. Só, né, colocando ali, o Kalim que comentou a respeito dos cursos, eu sou coordenador do curso de ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e TGI, que é Gestão de Sistemas de Gestão de Tecnologia da Informação, tá? São as áreas que a gente trabalha, mas tudo que ele falou é verdade. Os cursos, assim, têm diversos nomes dentro da área, dessa área da computação em geral, né, ou tecnologia da informação. Só que eu sou, às vezes, um ponto fora da curva, mesmo nessa área. E esse conhecimento que eu tenho sobre edição de vídeo é um hobby, né? Eu gosto, né, uma parte de vídeo, áudio, texto, mas a edição de vídeo, especialmente, ela é para uso pessoal, né? É um hobby que eu tenho há algum tempo já. Eu trabalho com edição de vídeo para uso pessoal, nunca fiz curso profissional, trabalho desde 1997, tá? Desde 1997 eu trabalho com edição de vídeo, usando o Adobe Premiere, que é o software da Adobe, né? O irmão do Photoshop aí para edição de vídeo. Como o Adobe Premiere ele faz parte de uma suíte da Adobe e ela é paga, né? Tem um custo e tal. Então eu procurei, a pedido do Kalink, uma solução que fosse alternativa a este produto e que atendesse basicamente duas situações, né? Primeiro, ser gratuita, né? Porque essas ferramentas de vídeo, elas costumam ter um custo alto, e que também rodasse em diferentes plataformas, né? Porque eu uso Windows, mas tem gente que usa Macintosh, tem gente que usa Linux, então tem aí uma série de sistemas operacionais, e essa ferramenta que eu vou utilizar hoje com vocês, ela atende, então, esses quesitos. Ela é uma ferramenta gratuita, e ela roda aí em diferentes plataformas. Então, o que eu quero dizer? A edição de vídeo, né, o uso ali da ferramenta, é muito similar entre elas, né? Se eu pegar o Adobe Premiere, se eu pegar o Final Cut lá da Apple, se eu pegar essa ferramenta que eu trouxe para vocês, que na verdade ele é um acrônimo de uma sigla que é KDE, né? Mas pronunciando aí na corrido seria DenLive, né? O DenLive, então, ele tem um uso muito parecido ao Premiere, o Adobe Premiere. Como eu não uso todo dia, né? Eu uso basicamente o Premiere. Então, pode ser que em algum momento aqui eu acabe esquecendo de alguma função, mas eu falo para vocês. Mas vocês vão perceber, inclusive, que o uso é muito parecido, muito fluido, né? Até pela similaridade aí das ferramentas. Antes de entrar na ferramenta, eu preparei uma apresentação rápida sobre vídeo, né, digital. É importante ter o conhecimento, né, básico aí de como funcionam os vídeos, né, os arquivos de vídeo, o que eles são, como que eles são formados. Então, é uma apresentação bem rápida, tem aí 20 slides apenas, então vai levar aí no máximo 20 minutos para perpassar essa parte mais teórica sobre vídeo, e aí depois a gente entra na ferramenta. Deixa eu fazer aqui a projeção, só abrir aqui o... Eu vou fazer a apresentação da tela inteira, porque por conta dos tipos de ferramenta que eu estou usando aqui, algumas não projetam somente a janela. Então, agora eu não vejo mais vocês. Se tiver alguma interação, por gentileza, podem abrir o microfone e já ir falando aí. Tudo bem? Só precisaria de um retorno auditivo aqui para mim. Vocês estão vendo agora... uma inicial, fundamentos de vídeo? Isso, okay. Agora abriu sim. Perfeito, então tá bom. Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui uma... Então, primeira, né, o que é um vídeo? O vídeo é uma sequência de imagens que geram a ilusão de movimento, tá? Isso daqui acho que talvez não tenha uma criança que não tenha desenhado uma sequência de figurinhas na borda de um papel, né, e folhado igual um livro para ver essa ideia do que é um vídeo. Então, cada imagem dessa sequência é chamada de frame, né, de quadro. Os termos, eles são muito utilizados em inglês em alguns momentos, outros momentos eles são traduzidos, tá? Então, por isso, eu acabo trazendo aqui nas duas formas. Então,
eu tenho uma sequência de frames, uma sequência de quadros, que dão a ilusão de movimentos quando projetadas uma após a outra numa linha temporal. E aí, o segundo, né, depois dito, né, falado aí sobre quadro, a primeira termo técnico que eu tenho em cima de quadro é o aspect ratio, ou a razão, a proporção de aspecto do quadro. Então, que é a relação entre a largura e a altura do quadro. Apenas como exemplo, é muito difícil que você vai encontrar um vídeo que tem uma proporção 1:1. Então, se eu tenho um quadro que ele tem lá 16 milímetros por 16 milímetros, de altura e largura, eu tenho um vídeo na proporção 1:1. O vídeo em si não vai se encontrar, mas esse termo 1:1 ele é muito utilizado dentro de vídeo digital quando você fala em pixel, né? Porque o pixel ele tem uma largura de 1:1. Então é comum utilizar essa proporção. E aí a gente parte para o cinema, onde tudo começou, né? Não começou com filmes de 35 milímetros, mas um dos formatos mais utilizados são os filmes de 35 milímetros, ele tem 35 milímetros de largura, o rolo, né? Só que de área útil 22 por 16. Se eu dividir 22 por 16, eu sempre pego a largura pela altura, eu tenho uma proporção, então, de 1,375 para 1. Esse é o padrão mais utilizado no cinema na proporção de vídeo, né? Isso falando fisicamente. Se vocês forem pensar assim, pô, mas esse vídeo está muito quadrado, a tela de cinema normalmente é mais larga, né? Claro, daí é deixado uma parte do vídeo com bordas pretas em cima e embaixo para poder atingir uma proporção diferente disso. Mas uma tela da IMAX, por exemplo, ela tem mais ou menos essa proporção, né? Então, quais são os padrões atuais, né, quando a gente fala em razão de aspecto, essa proporção? Basicamente, são 3 proporções hoje que você fala. Claro que vão existir diferentes proporções, principalmente se eu pensar numa tela de notebook. Na tela de notebook, ela, conforme o fabricante, ela vai ter uma proporção exata de 16:9, por exemplo, às vezes tem 16:10, ou seja, a altura é um pouquinho maior do que o padrão 16:9, mas pensando em vídeo comercial, aquele que você vai ver num DVD, num Blu-ray ou num Netflix, né, ou num streaming da vida, você vai ter, então, uma proporção basicamente 4:3, que é aquela tela mais quadrada, que vem lá da TV analógica, ou 16:9, né, que são as telas de LED, OLED, QLED, hoje a maioria delas, a grande maioria, na proporção 16:9, que é o que a gente conhece como widescreen. E tem aí, principalmente para o pessoal que joga, né, os gamers gostam muito de telas com uma proporção de largura maior, para poder ampliar o campo de visão quando estão jogando, e aí partem já para telas do tipo ultra-wide, que tem uma razão de aspecto de 21:9. Só lembrando de alguns problemas, né, o pessoal que acompanhou um pouco a evolução, e é uma coisa que irrita muitos, né, quando você tem um vídeo que ele foi produzido para uma proporção e ele é exibido em outra. Então, por exemplo, um vídeo produzido na proporção 4:3, que é a tela superior ali que a gente tem, eu fiz questão de colocar uma imagem em círculos para a gente ver a deformação, né? Quando eu vou projetar ele numa tela 16:9, eu tenho a opção de colocar o que a gente chama de pillbox, que são as barras laterais, né? Pill de pilar, então são pilares laterais para que eu mantenha a proporção do vídeo internamente, ou eu estico o vídeo, né? E aí eu acabo tendo elipses ao invés de círculos, e aqueles casos em que a pessoa aparece com a cara achatada, a gente vê muito disso no YouTube, quando vai assistir vídeos no YouTube. Quem for um pouco mais neurótico, como eu, né, tem uns toques aí, acaba ficando irritado, porque o pessoal não se preocupa em manter a proporção original do vídeo, acaba fazendo essa situação. E tem situações em que o vídeo é criado em 16:9, para 16:9, e aí quando ele é exibido numa tela menor, né, e tem muita gente que usa tela de computador, por exemplo, que é na proporção 4:3, aí tem a opção de ou fazer o letterbox, que são aquelas barras pretas em cima e embaixo, ou achatar a imagem lateralmente para ter a proporção 4:3, né? Então são situações aí que quando estiver produzindo um vídeo tem que sempre pensar, eu estou produzindo um vídeo para ser exibido em onde, né? Em qual vai ser a saída? Vai ser uma tela 16:9? Vai ser
por exemplo, se eu estiver preparando uma aula, é muito comum que os projetores de vídeo ainda sejam, né, pela própria bagagem, pela base de projetores instalada, na proporção 4:3. Então, de repente, criar um vídeo na proporção 4:3, se é para uma exibição puramente dentro da sala de aula que vai utilizar projetores nessa proporção, é interessante. Agora, se eu vou deixar esse material disponível no YouTube, por exemplo, que as pessoas assistem muito via streaming, né, numa TV, uma TV comum aí de LED, LCD, então criar esse vídeo na proporção 16:9 seja interessante. Quando eu vou para o vídeo digital, né, eu tenho o conceito de frame size, que é o tamanho do quadro. Eu não tenho esse conceito diretamente no vídeo analógico, lá na tela de cinema. Eu tenho a película de 35mm, mas eu não tenho... Lá não existia esse conceito de tamanho do quadro, apesar de existir a proporção. Então, no vídeo digital, eu vou converter essa imagem em pixels, eu vou digitalizar, eu vou escanear essa imagem. E aí, eu tenho que escolher quantos pixels eu vou utilizar na largura e na altura, né? Esse exemplo que eu tenho ali ao lado, ele foi digitalizado em 80 pixels de largura por 60 de altura. Então, ele está numa proporção de 80 por 60, que é uma razão de aspecto de 3:4. Então, essa medida ela é hipotética, é só para poder demonstrar aqui, ela é apenas ilustrativa, né? Você não vai, dificilmente você vai encontrar no padrão de mercado um vídeo digitalizado em 80 por 60. Você vai ter outras resoluções que a gente fala, né? Então, bem rapidamente, né? A TV analógica e foi a que deu origem, né, a essa questão da digitalização, aos padrões que a gente tem de digitalização. Então, por que eu tenho hoje, né, aquele 3:4, ou, perdão, aquele 4:3, né? Eu até coloquei errado ali o aspect ratio, eu coloquei 3:4, fiz uma confusão com foto ali, me perdoem, tá? É 4:3, não é 3:4, porque sempre vem a largura antes e depois a altura. Então, razão 4:3. Então, o 4:3, ele vem já da TV analógica, né? Basicamente, no mundo aí, dividido em três grandes sistemas, né? O NTSC, o PAL e o SECAM. Na TV analógica, eu não tinha o conceito de pixel, né? Eu tinha o conceito de linhas horizontais, que, na verdade, você conta elas verticalmente. Então, eu tenho lá na TV, no padrão PAL, eu tinha 576 linhas, e no NTSC, 480 linhas. Mas como que se mantém a proporção se eu tenho um número de linhas de altura, né, diferente? Por conta da frequência. Então, por causa da rede elétrica dos dois sistemas. Mas, rapidamente, aqui eu vou falando sobre. Eu tenho, então, as proporções atuais, só para vocês lembrarem ou conhecerem, né? Da menor para maior. E aí sempre tem alguma variação, né? Esses são os padrões de resolução que a gente encontra hoje em vídeos digitais. Quando se fala em 720p, 1080p ou 2160p, a medida da altura do frame, da altura do quadro em pixels, é que define o padrão de resolução no qual ele foi gravado ou é exibido. Então, um vídeo em 720p significa que ele tem 720 pixels de altura, e, portanto, vai ter 1280 de largura, que é o quadro que vocês estão vendo em ciano ali, né? O azulzinho celeste lá no canto inferior direito. Indo para a próxima resolução padrão de TV, eu tenho 1080p, que é aquele verde claro. Mais uma vez, 1080p são 1080 pixels de altura, 1920 de largura. E aí eu passo, né, pensando em TV, para o 4K, que é o vermelhão lá, que é 3.840 pixels de altura para 2.160. O padrão 4K, ele é o que nós temos hoje como sendo bem difundido, né? Eu vou encontrar isso no YouTube, eu vou encontrar em serviços de streaming como Netflix, como Amazon, por exemplo. Existem vídeos em 8K, mas é uma tecnologia ainda incipiente. Então, se você for pensar assim, vou comprar uma TV 8K, não vai resolver muita coisa, porque a maioria do material que é produzido ainda é em 1080p, é o famoso Full HD, e você tem algum conteúdo, já, claro, uma vasta gama de conteúdo aí produzido em 4K, né? Então, no vídeo digital é o que eu tenho hoje.
E tendo falado sobre o tamanho do quadro, o outro grande conceito que eu penso é assim, se um vídeo é uma sequência de quadros para dar ilusão de movimento, quantos quadros eu tenho para formar uma imagem em 1 segundo de vídeo, por exemplo, em 10 segundos de vídeo? Então eu tenho o conceito de frames per second, que é quadro por segundo. A medida ela é em FPS, tá, pessoal? Não tem... Apesar de quando eu estiver falando no extenso, é comum você encontrar na literatura quadros por segundo, mas aí quando você vai para a sigla, você não encontra, raramente você encontrar QPS. Não, você fala em FPS, o pessoal que joga aí sabe. Qual é a velocidade desse jogo? Qual é o máximo que a minha placa de vídeo atinge? É tantos FPS. Por quê? Frames per second. Qual é a quantidade de quadros que conseguem ser projetados por segundo? Então, lembrando, o cinema era 24, ou ainda é, né, dependendo, na maioria, a projeção é em 24 quadros por segundo, 24 FPS. A TV analógica, 25 ou 29,97, que a gente arredonda para 30, né? Eu não vou entrar nesse detalhe técnico aqui, que não é o foco da aula, mas 30 quadros por segundo. E o vídeo digital você tem alguns padrões, 15, 30, 60, a gente já fala sobre eles. Então, uma curiosidade que eu trago sempre é, por que o cinema foi criado numa exibição de 24 quadros por segundo? Porque na época, se você for procurar na literatura, você vai ver que muitos dos livros falam que a visão humana consegue perceber um máximo de alteração de 24 vezes por segundo. E aí eu brinco, eu falo assim, eu imagino que a minha tetravó, né, e algumas gerações passadas tinham essa limitação do olho. Eu faço essa provocação aqui para vocês, inclusive, porque muitos de vocês já se enquadram na segunda afirmação que eu faço ali, né? Atualmente é comum que gamers reclamem de exibições com frame rate abaixo de 60 FPS, sugerindo que é uma exibição travada. Quem é jovem, que é o caso da maioria que está aí assistindo, né? E joga jogos de tiro, por exemplo, né? Que inclusive a sigla é engraçado porque a sigla FPS é usada para jogos de tiro, mas não tem nada a ver com quadros por segundo, mas sim de tiro em primeira pessoa, né? Que é First Person Shooter. Mas o pessoal que joga jogos de tiro, se for jogar 24 quadros por segundo, morreu. Por quê? O jogo acontece, ou a situação acontece muito mais rápido do que isso. Então, essa é a prova viva de que nós não temos mais essa limitação de 24 quadros por segundo, né, de exibição. Biologicamente, nós evoluímos com a tecnologia. Eu, por exemplo, consigo perceber que uma imagem está sendo exibida a 60 FPS, mas aquilo não me faz tanta diferença assim. Agora, se você me coloca uma imagem exibida a 30 FPS em relação a 24 FPS, sim, eu sinto muita diferença. Então, eu consigo perceber, né, alterações que são superiores a 30 quadros por segundo, né? E me incomoda se for abaixo disso. Mas eu não sou aquele cara que fica muito incomodado com abaixo de 60 FPS. Mas tem gente, o pessoal aí mais jovem, fica incomodado. Não, eles gostam de assistir ou de jogar numa taxa de 60 quadros por segundo, pelo menos, tá? Muito mais do que isso também é preciosismo. Talvez gerações daqui 50 ou 100 anos consigam, né, tenham um organismo já acompanhando a tecnologia aí para perceber alterações maiores do que isso. Aqui é uma passagem bem rápida mesmo, porque não é para ficar decorando, é só uma curiosidade, né? Por que 25 quadros por segundo no padrão europeu, que é o PAL ou o SECAM, especificamente na França, né? E por que 60 quadros por segundo? Perdão, e por que 30 quadros por segundo nos Estados Unidos, Japão, que é o sistema NTSC? Pela rede elétrica. A rede elétrica na Europa, ela oscila a 50 Hz, e a rede elétrica nos Estados Unidos e Japão, ela oscila a 60 Hz. Então, para que a imagem não ficasse distorcendo na exibição, ou rodando, né, que é muito comum você ver em vídeo antigo, então, como é analógico, o desenho das linhas tinha que ser compatível com a rede elétrica. Então, isso significa que o padrão NTSC exibe a 30 quadros por segundo, porque ele roda a 60 Hz. O PAL ou SECAM, 25 quadros por segundo, porque a rede é 50 Hz. Mas então, por que metade? Só para ali no final eu fiz uma observação, né? O padrão brasileiro, que é o PAL-M,
ele utiliza o sistema de cores europeu, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque a gente não está falando de cor analógica, mas o PAL vem de Phase Alternate Line, que é a forma como a cor é exibida ou é transmitida na sequência, só que numa rede de 60 Hz, a nossa rede elétrica é de 60 Hz. Então, nós exibimos a imagem da TV analógica, ou exibíamos a imagem da TV analógica, numa frequência de 30 quadros por segundo, apesar de ser o sistema PAL de cores. Eu poderia ter, né, numa frequência de 60 Hz, ou 60 Hz, lembrando, né, da física aí, 60 oscilações por segundo, então eu poderia ter 60 quadros por segundo. Mas como havia uma limitação, né, em termos de técnico para a TV analógica, então o que foi feito? A resolução sendo mais baixa, eles aproveitaram que, entre aspas, o nosso olho não perceberia, né, mais do que 24 alterações de quadros por segundo, e criaram, então, os padrões pensando nisso. Então, o que foi feito? Foi feito o que se chama de varredura entrelaçada. São exibidos 2 quadros, aproveitando, né, essa diferença, para que se formasse uma imagem mais suave. Como? Dessa forma. Se vocês observarem essa imagem aqui, eu tenho uma exibição que, para cada quadro de vídeo, ele é dividido em 2 quadros. Então, se eu pensar ali, pegando a imagem da extrema esquerda, né, que é o lower field, o campo baixo, né, o campo mais baixo, e juntar com a imagem do upper field, eu tenho, então, no quadro completo, uma imagem mais redondinha. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando compensar o pixel quadradão que a TV exibiria, exibindo 2 imagens a cada quadro que fosse permitido pela rede elétrica. Então, o quadro completo eu tenho ali, teoricamente, umas bordas suavizadas, né? Um outro exemplo, esse exemplo aqui eu baixei do YouTube, não sei se vocês estão vendo pela velocidade de transmissão aqui da rede a 60 Hz, mas vocês devem estar percebendo alguma alteração entre os quadros de cima e embaixo. Então, com isso, uma imagem, ela acaba sendo suavizada, né? Então, você engana um pouco o olho humano tendo essa suavização. Por isso, inclusive, que muitas vezes a gente percebe essa oscilação elétrica que ia para a TV analógica, que também ia para a tela de computador, né? As telas de computador de tubo, acabavam prejudicando a vista, porque, na verdade, aquilo está sendo exibido de forma oscilada o tempo todo, né? Você não está vendo imagens que estão fixas, né? Elas estão tremendo o tempo todo e acaba gerando um cansaço visual. Quando você vai para a TV digital, né? Para vídeo digital, você tira esse conceito de entrelaçamento, porque nós temos tecnologia, né, já há algum tempo, que tem uma maior resolução, então eu não preciso ficar enganando o olho com a exibição de 2 quadros para formar uma imagem, porque a resolução já é maior por si só, e também aquilo que eu falei, né, o próprio organismo aí evoluiu com o tempo, então as pessoas hoje, elas gostariam de ver imagens com maior resolução, vendo 60 quadros por segundo. E é por isso que você tem, então, o padrão que a gente chama progressivo. Progressivo, eu não faço entrelaçamento da imagem. No frame rate em que a imagem é exibida, em que o vídeo é exibido, ele é exibido, então, utilizando o quadro inteiro com a resolução inteira. Isso desde lá do 720, da resolução 1280 por 720. Por isso que vocês vão encontrar em vídeos a denominação, né, 480i ou 480p, 720i ou 720p, porque ainda naquela época da transição da TV analógica para digital, I vem de interlaced, né, ou seja, entrelaçado, e P de progressivo. Se você pega um vídeo que é P, significa que você não vai ter entrelaçamento dos quadros. Se você pega I, você vai ter entrelaçamento dos quadros. Se vocês forem lá para o YouTube e escolherem a resolução de um vídeo que é exibido, vocês vão ver que vai estar sempre lá 1080p, 720p, 480p. O YouTube não é preparado para exibir vídeo entrelaçado, então sempre vai ser progressivo.
O que acontece é que imagens que foram gravadas, ou vídeos que foram gravados no formato analógico e foram convertidos para o digital, né, ou você tinha duas opções, ou você grava aquela imagem, por exemplo, uma imagem que era 30 quadros por segundo, padrão NTSC analógico, você na hora de capturar, captura ela como 60 quadros por segundo progressivo digital, porque daí você não perde essa sequência de quadros. Se você tinha 30 quadros por segundo analógico e você faz a captura pensando em 30 quadros por segundo digital, você vai ter uma imagem, como os gamers chamam, lagada, uma imagem travadinha. Ela vai dar microsaltos que para alguns ainda é imperceptível. Eu brinco sempre assim, meus pais, por exemplo, que são uma geração antes de mim, eles não conseguem perceber essa diferença do 30 quadros por 60 quadros, né? Então, mas está lá, né? Tá aí o legado para explicar, inclusive, para vocês por que você encontra o tal do 480p, 720p, 1080p lá no YouTube. Porque é uma exibição progressiva, não existe entrelaçamento dos quadros para enganar o olho. É o que está lá. E aí a gente entra, né, para fechar aqui mais uns 2 slides e entrar para a ferramenta mesmo. Um vídeo, quando você digitaliza esse vídeo, ele vai para um arquivo, né? E você tem 2 conceitos, né? O container e o codec. Container, o próprio nome já sugere. O que é um container, né? Lá, que está lá no porto. É algo, né, que tem coisas dentro. Então, um arquivo de vídeo, né, um container de vídeo, ele vai ter ali dentro do arquivo vários recursos multimídia. A sequência de imagens, que a gente falou agora, o som, que eu não falei especificamente no som, nas minhas aulas de multimídia lá eu venho desde o som, né, explicando para o pessoal como é que funciona, como é que é feita a digitalização e tal, mas aqui não é o foco. Então, a sequência de imagens, o som atrelado, legenda quando tem, capítulo né, se for um vídeo, por exemplo, separado em capítulos, toda essa informação ela é colocada dentro de um arquivo que é chamado então de container. E aí você tem o conceito de codec. Codec é o algoritmo que foi utilizado, ou os algoritmos, porque normalmente é mais do que um, que foram utilizados para compressão de vídeo. Porque eu não vou entrar no mérito técnico, mas só para vocês entenderem, quando eu digitalizo um vídeo, eu tenho que pensar assim, para formar cada pixel do vídeo, né, cada pontinho da imagem, eu tenho o que nós chamamos do padrão RGB de cores, né, o Red, Green, Blue. Então eu tenho, se eu for converter isso em bits ou bytes, né, eu vou ter uma quantidade de bytes muito grande para uma imagem inteira e exibida 60 vezes por segundo. Então, é matemática simples. Eu pego as 3 cores do pixel, só por curiosidade. Cada cor da tríade ocupa 1 byte. Então, para cada ponto que vocês veem na tela, aquilo está ocupando 3 bytes. Cada pontinho, 3 bytes. Multiplica pela quantidade de pixels da tela, que é, por exemplo, Full HD 1920 por 1080, e multiplica por 60 vezes por segundo. Você vai ver a quantidade de banda de internet que você precisaria ter para transmitir esse vídeo de forma não comprimida. Aí, claro, graças a Deus, a gente tem aí também a matemática a nosso favor, aí nos algoritmos, para fazer a compressão. Não é foco daqui, mas se alguém tiver curiosidade sobre isso, né, se interessou, de repente quer saber, eu posso passar material depois, eu posso fazer uma explicação, não tem problema, né? Então a imagem ela é comprimida, e essa compressão é o que a gente chama de codec, porque tem que ser codificado por um algoritmo para ser guardado no arquivo, e depois decodificado na hora que o arquivo é lido e é exibido em tela, por isso codec. E aí acontece uma confusão, né? Qual é o padrão de imagem? É MP4, AVI, e assim vai. Então o pessoal mistura muito o padrão codec com container. Container é o tipo do arquivo, e naquele arquivo você pode ter codecs diferentes lá dentro. Por exemplo, um arquivo muito comum, um formato de arquivo muito comum que é utilizado é o MKV, que é Matroska, né? O pessoal russo aí prevalece em tecnologias que são passadas para nós em termos de algoritmo, né, dessa área de áudio e vídeo. Então, você tem o MKV, dentro desse container, desse arquivo MKV, você pode ter um vídeo MPEG-4, um vídeo MP4, um áudio estéreo MP3, MP3 acho que é comum aí para todo mundo, né, essa designação, um áudio com 6 canais, né, 5.1 AC3, que é um algoritmo de compactação
ou de compressão para áudio, mais legenda, mais capítulo, tudo isso num único arquivo. Então, quando você pensa em arquivo de vídeo, eu vou baixar lá um MP3, você tem áudio. Se eu vou baixar um MP4, eu tenho vídeo. Se eu vou baixar um MKV, eu posso ter vídeo com áudio com outras situações atreladas, né? Legenda, capítulo, tudo num único arquivo. E aí, para fechar, o AVI, né? São 2 slides aqui, né? O AVI, que é o primeiro, que foi criado lá em 1990, mais ou menos, que era o áudio e vídeo interleaved, né? Intercalado. Às vezes eu acabo me perdendo aqui, falo entrelaçado, mas não é intercalado, porque você tem dentro do arquivo sequências binárias que vêm parte do vídeo, parte do áudio, para que ele possa ser exibido numa contínua, né? Numa constante contínua. Então, normalmente o AVI era sem compressão, depois recebeu outro tipo de compressão. Quem aí, né, chegou a baixar vídeos para assistir deve lembrar do DivX, que era um formato muito comum, porque era um formato de compressão bastante utilizado. E o AVI, ele é um container, ele não é um codec. Então, eu tenho dentro de um arquivo AVI, posso ter diferentes codificações. E, por último, o MPEG. O MPEG é um padrão, né, Motion Picture Experts Group. Então, é um grupo aí aberto de técnicos que trabalham em cima desses padrões. O MPEG 1 lá, que tinha vídeos de 320 por 480, depois o MPEG 2, 720 por 480. O MPEG 2 Layer 3 foi criado especificamente para áudio, é conhecido de muitos, e o MPEG 4, ou MPEG 4 AVC, é utilizado para diversos tamanhos, como aqueles que eu mostrei a tela colorida ali para vocês, né? O que o YouTube utiliza é o MPEG 4 na versão H264 VP8, que é a codificação aí que permite, dentro de um mesmo arquivo, poder exibir diferentes resoluções, o 480p, 720p, 1080p, 2160p e assim por diante. Então, é por isso que lá no YouTube a gente tem essa opção de troca de resolução, e que normalmente é dada de forma automática. Pessoal, então, a parte técnica, a questão teórica aqui de vídeo é isso, tá? Pergunto se alguém tem alguma dúvida antes da gente passar para a ferramenta. Acho que não, então. Andro, só assim para aproveitar, Renato tinha feito uma pergunta ali e tal, mas se era por causa disso que o PS4 faz mais barulho com alguns jogos do que com outros, depende do número de quadros, mas aí... Bem rapidamente, sim. Sim, porque você tem a quantidade de pixels, como eu comentei ali, com a quantidade de cores. É uma máquina que tem que processar aquilo, tem que fazer cálculos para poder levar aquilo para a tela, e além disso, tem que fazer a projeção também em 3 dimensões, porque lembrando que a maioria dos jogos aí de consoles a gente joga em 3D hoje, então aquilo tem que ser calculado, né, para fazer essa projeção, a planarização do 3D, com o número de cores. Então, sim, a máquina ela precisa processar mais ou menos, e ela acaba, então, exigindo mais ou menos, e por isso o mais barulho é o seguinte: hoje, os coolers, né, que é o ventiladorzinho ali, ele roda na velocidade em que vai esquentando o equipamento. Então, sim, conforme você entra numa cena que é mais detalhada, que precisa fazer essa conversão, vai exigir mais. Um vídeo também, se você... a diferença técnica não é tão grande, mas se você estiver exibindo um vídeo, os notebooks que a gente tem hoje tem esse mesmo princípio, né? Que é do cooler dinâmico, né? Ele vai acelerando aí conforme você vai utilizando a máquina. Se você começar a assistir muito vídeo, você vai perceber que o cooler ele liga mais, ou fica mais frequentemente ligado, do que quando você está editando um texto, por exemplo, que não precisa ter troca de tela a cada X segundos. Então, é isso mesmo. Beleza, então segue aí. Vamos lá. Agora, então, indo para a ferramenta. Eu, até aqui, vou deixar a tela, não vou deixar em projeção. Eu tinha colocado para vocês, né, que a gente utilizaria o Loom para captura de vídeo e o DenLive para edição de vídeo. Depois, brincando na ferramenta ao longo da semana, né, para ver o quanto tinha de diferente com o Adobe Premiere que eu costumo utilizar, eu percebi que o próprio DenLive tem captura de vídeo, tá? Então, eu consigo, com aquela ferramenta apenas, fazer a captura de tela. Eu só não consegui uma forma, talvez precise estudar mais um pouquinho,
dele sobrepor o meu vídeo à tela, porque quando a gente está querendo gravar uma tela, uma captura de tela, às vezes a gente quer que a nossa imagem fique ali no cantinho, né, sendo projetada. Então, isso o Loom faz muito bem. Então, eu vou entrar aqui agora no Loom. Vocês... Deixa eu colocar aqui, projetando a tela inteira. E eu vou abrir aqui. Acho que é isso, loom.com. A parte boa do Loom é que você não precisa necessariamente instalar, né? Ele faz a captura direto por streaming, vai mandando lá para o site e o site vai fazendo a captura, como é o caso da nossa aula aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui está sendo transmitido para o Google, né, pelo Meet, e daí vocês acabam vendo através do Meet. A diferença é que o Loom pega essa imagem que está sendo transmitida e grava para você poder baixar o arquivo, que é a mesma coisa que você está fazendo aí com a Link com a nossa apresentação. Tudo que está acontecendo aqui na reunião como um todo, né, está sendo gravado num arquivo que você pode baixar depois. Então, a diferença aqui é que eu não preciso abrir uma transmissão de uma webconferência para daí poder fazer a captura. Eu faço o uso direto. Então, clico aqui em New Video, né, novo vídeo, e a hora que eu clicar aqui em Start Recording, vocês já devem estar vendo que, quando eu abro aqui, o que ele vai mostrar? Se você quer gravar a tela e a câmera, somente a tela ou somente a câmera. O fato de ele gravar somente a câmera é interessante também porque a gente poderia gravar só a imagem e depois sobrepor ela numa edição de vídeo. Claro, teria trabalho dobrado. Imagine que eu esteja projetando uma aula que ela é técnica, né? Vou lá desenhar sei lá, vou explicar a fórmula de Bhaskara lá num quadro digital. Então, eu gravo a minha imagem explicando, depois eu monto, né, de repente uma captura diferente, isso, coloco uma câmera, faço isso, né, de forma manual, e depois junto, né, a minha explicação com a minha imagem, com a imagem que estava sendo projetada, na edição de vídeo. Então, são situações aí que tem que pensar antes de projetar. A parte interessante aí da questão da aula, de você pensar em vídeo para aula, é que assim como como qualquer aula, você tem que ter o planejamento, e o planejamento digital. Então eu penso assim, o que eu vou levar, né, qual vai ser o formato que eu vou digitalizar a minha aula, né? E aí pensando nisso, eu já consigo projetar como que eu vou fazer, se eu vou fazer tudo gravado de uma vez só com captura de tela, se eu vou gravar a imagem separada e vou editar né, colocar no editor e assim por diante. Então, aqui eu posso colocar aqui para gravar tela e câmera, né? E ele vai mostrando o desktop. Aí, claro, da onde que vem a fonte de áudio, né? Padrão, que é o meu microfones aqui, que é o que eu estou falando. E a câmera, que é a única que eu tenho, que é a webcam integrada. Vou clicar aqui em Start Recording. Então, comecei a gravação. Ele pede a tela inteira, a janela do aplicativo, tal. Tela inteira e compartilhar. Por que compartilhar? Porque ele vai mandar para esse servidor do Loom o que está acontecendo agora. Então, eu estou gravando aqui, falando com vocês, né? E para ver que a coisa funciona, vou minimizar aqui, vai aparecer o meu desktop e eu vou aqui para a minha apresentação, rodar algumas telas aqui. Perfeito, né? E aqui ele está capturando. Está fazendo essa captura, vou voltar aqui. Só que agora eu tenho uma confusão, porque eu tenho dois compartilhamentos, o com você e o aqui, do Loom. Então, tá aqui. Interromper compartilhamento. E aí, na hora que eu interrompo o compartilhamento da minha tela com o Loom, ele tem aqui o vídeo que está gravado lá no servidor do Loom, que eu posso fazer, então, o download desse vídeo, né? Deixa eu só ver aqui onde é que... Aqui. Tá? Então, a hora que ele terminou de gravar, ele fica na biblioteca, então, claro, quem instalou e fez o pré-teste, você entra com o Loom, com a tua conta do Google, ou qualquer uma conta que você crie, e aí você depois consegue acessar e fica lá a tua biblioteca. Eu vou fazer o download aqui já dessa tela que eu gravei, até para a gente poder utilizar, né? E veja que o formato que ele está gravando aqui, ó, Loom Screen Recording, deixa eu só mudar vou colocar aqui só como Loom. Loom.mp4. Ele já vai baixar no formato MP4, é o formato que ele gera o arquivo. Tá? Então, salvei. Eu vou fechar aqui o Loom. E agora a gente vai para a nossa ferramenta de edição. Tá? Que é o DenLive. Então, vou abrir aqui a ferramenta.
Essa tela que vocês estão vendo, o meu eu coloquei no formato escuro. Eu não sei agora, para usar, descansa um pouco os olhos, tá? Tem alguns fatos e mitos sobre essa questão da tela escura, tela clara. Eu sugiro que vocês deem uma olhada aí no Google até a respeito disso depois. Mas eu pergunto para essa transmissão, para vocês, é melhor o fundo escuro com letras claras ou o contrário? Evandro, assim tá bom. Tá bom? Eu acho que Ok. pode manter assim, tá? Pelo menos aqui para minha visualização tá perfeito. Beleza, então tá. De qualquer forma, tem aqui na aba configurações, né? Eu tenho tema de cores, tá? Configurações, tema de cores, daí eu escolho aqui. Breeze escuro é o que eu estou utilizando agora, tá? Curiosamente, mudar a língua do software não está em configurações, está em ajuda. Ajuda, mudar o idioma do aplicativo. Eu deixei em português e já vou fazer um alerta. A tradução aqui para português, ela está muito literal. Para quem trabalha com edição de vídeo, eu, por exemplo, eu utilizaria em inglês. Não vou fazer isso agora porque é uma aula, então facilita o fato de estar em português. Mas eu acabo me confundindo muito porque tem termos que a gente não traduz, e aqui foi traduzido, né? Daqui a pouco, quando eu chegar em algum termo, eu explico para vocês o que é isso. Então tá aqui. O básico de um editor de vídeo sempre é o quê? Eu tenho uma área, que no caso é essa área do canto superior esquerdo aqui, onde eu vou trazer efeitos de vídeo ou os próprios arquivos que eu tenho dentro do meu projeto. Eu tenho os vídeos que serão exibidos e eu tenho uma timeline, que é a linha do tempo nessa parte inferior aqui, são essas barras que vocês estão vendo. Então, a primeira coisa é o seguinte, tá, abriu o projeto, eu tenho que trazer um vídeo para trabalhar nele. Então, nessa parte aqui do Loom, do DenLive aqui do canto superior esquerdo, tem que tomar cuidado se eu estou no binário. É muito estranho porque, assim, binário do programa. Essa é binário do projeto, é uma tradução estranha que ficou, porque, tudo bem, em inglês a gente tem esse termo, mas você está falando aqui dos arquivos que vão compor o projeto. Então, imagem, vídeo, som, tudo vai aparecer numa lista aqui. Como que eu adiciono? 2 cliques em cima desse nada aqui, e ele vai abrir uma tela para eu buscar o arquivo. Eu já estou aqui na pasta, tá, para agilizar, eu já tá direto na pasta que eu coloquei uns arquivos aqui. Observe que o meu loom.mp4, que foi o que eu acabei de capturar, está aqui. Eu vou dar o OK e vou adicionar esse aqui, e ele já me traz o vídeo. Vou adicionar outro vídeo aqui para a gente trabalhar depois. Por exemplo, essa cena aqui do Last of Us, que é um jogo também, tá? Vou colocar aqui. E eu vou adicionando quantos binários eu quiser, que podem ser arquivos de vídeo, que é o que eu acabei de fazer, podem ser imagens também, às vezes eu tenho uma logo lá em PNG e vou sobrepor aqui no vídeo, é aqui que eu vou trazer também, daqui a pouco a gente vai adicionando conforme a necessidade. Então, 2 vídeos. Ok. Os vídeos estão, então, dentro do meu projeto. Agora eu preciso trazê-los para a timeline. Como? Eu arrasto esse vídeo, então eu seguro aqui, arrasto ele aqui para baixo na timeline. Então, observem que ele vai mostrar esse vídeo ao longo do tempo. Então, estando aqui, eu consigo já visualizar duas faixas, uma que me mostra a sequência de imagens e a outra que me mostra uma onda, né, que seria o áudio que está acontecendo. Então, vou dar o play aqui. Como é que eu dou o play num editor de vídeo? A barra de espaço. Para facilitar, muitas das coisas aqui na edição são levadas por teclado. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou gravando aqui, falando com vocês, né, e para ver que a coisa funciona, vou minimizar aqui. E tá aí, a tela que eu tinha gravado tá aqui. Eu poderia ter gravado só a imagem, mas tá aí. Bom, agora começando, né, o básico da edição. Primeira coisa que você vai querer fazer para editar um vídeo é tirar as partes que não interessam. Então, imagine que eu perceba que essa sequência aqui que eu mostrei o PowerPoint não me é interessante. Se vocês observarem, eu estou arrastando essa barra vertical, que é o meu cursor, né? O cursor que mostra onde eu estou na linha do tempo. Então, eu venho aqui, pouco antes de entrar no PowerPoint. No teclado, eu tenho a tecla X. X é a ferramenta navalha. Então, a ferramenta navalha, ó, ela é uma linha vertical vermelha. Quando eu clico onde ela está, ela vai cortar o vídeo em 2 pedaços, clicando em cima do vídeo, claro, né? Cortou em 2 pedaços.
vou andar na linha temporal, só que para andar na linha temporal eu tenho que sair da ferramenta navalha. E para sair da ferramenta navalha eu vou para a ferramenta seleção, que é o S. Então, a gente vai usar muito no teclado aqui o S e o X. X quando eu quero cortar, S quando eu quero voltar a arrastar. Porque se eu pegar a navalha e clicar aqui, eu vou acabar cortando o vídeo, não é o que eu quero. Então, S seleciona, eu posso mudar aqui na linha do tempo o meu vídeo. E nesse caso, o que eu quero é o seguinte, eu vou andar aqui para depois da parte PowerPoint, que era o que eu queria tirar, por exemplo. Volto para a ferramenta navalha, X, clico aqui, e aí eu tenho agora o vídeo separado em 3 partes, né? A parte inicial, a parte do PowerPoint e a outra parte. Volto para S, de seleção, clico aqui nessa do meio, nesse vídeo aqui do meio, e dou um del. Ele removeu. Claro que se eu não quiser todo esse espaço com fundo preto aqui, o tempo que era o vídeo original, eu vou ter que arrastar, então, para cá, para poder fazer a união dos dois vídeos. Eu vou voltar. Então tá aí, ó. Aqui, vai aparecer, eu vou voltar aqui. E aí, claro, a gente vai verificando os recortes, né, conforme é necessário. Com a tecla Ctrl pressionada e a rodinha do mouse, né, que é aquela que daria o zoom, mas tem que ser com Ctrl, porque se eu só girar a rodinha do mouse, ele vai rolando mais para frente ou mais para trás na linha do tempo. Não é o que eu quero. Com o Ctrl pressionado, ele dá um zoom. Isso me permite, obviamente, fazer o quê? Chegar num ponto mais próximo. Eu posso ir dando zoom até o momento que eu chegue aqui a cada quadro por segundo, ó. Ele está me mostrando aqui cada quadro, daquilo que a gente estava falando antes, né? Quantos quadros por segundo está essa imagem? Deixa eu só ver aqui, onde que ele me mostra propriedades do clipe. Botão direito aqui, propriedades do clipe, tá? Esse vídeo ele foi gravado numa taxa de áudio de 69 kbps, né, o kilobits por segundo, e aqui eu tenho em algum momento, aqui ó, frame rate, 30. Então, a captura que o Loom fez foi de 30 quadros por segundo, tá? Num tamanho de quadro, num frame size de 1920 por 1080. Então, a minha tela foi capturada em 1080p. Normalmente, o software de captura, ele faz a captura na resolução que o teu vídeo de computador está configurado. Você entra lá nas configurações do Windows e coloca, né? Se você quer em 1080p, se você quer em outras resoluções, ele vai fazer essa captura. Ó, scanning progressivo. Então, todos aqueles conceitos que eu falei para vocês, eles aparecem aqui na propriedade do vídeo. Evandro, tem problema misturar tipos de vídeo? Não, não tem. Só que o que acontece? Ele vai sempre exibir no frame rate do teu projeto. Então, o meu projeto aqui, ele tem uma configuração, né? A minha timeline, ela tem uma configuração. Deixa eu só ver se eu... Onde que fica isso? Projeto, configurações do projeto. Aqui, a quantidade de vídeos, de áudio... Daqui a pouco eu olho. Aqui, ó. O meu vídeo settings aqui, tá aqui. Exatamente, ó. HD 1080p, 25 fps. Então, mesmo que a captura do Loom tenha sido feita a 30 fps, se eu for gerar o meu vídeo, ele vai gerar 25 fps. E aqui estão essas informações. Então, eu quero mudar. Vou mudar aqui, então, para 60 fps. 1080p, 60 fps. No meu caso aqui... Tá, eu vou tirar do Full HD e vou colocar no HD 720 só para a gente ter um tempo de processamento menor para aquilo que a gente for fazendo depois. Claro que quanto maior a resolução do vídeo, mais recursos computacionais eu utilizo, que é aquilo que a Renata perguntou agora há pouco. Então, vai levar mais tempo para você renderizar, que é você gerar o teu vídeo final nessas resoluções maiores. Então, vou colocar aqui em 720p, numa exibição de 30 quadros por segundo, e vou dar OK. Ele diz que não pode reverter e tal. Ok. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu só colocar na pasta que eu tinha criado aqui, edição de vídeo. Então, teste aula. Salvar. Tá aí. Então, agora... Aí, o meu vídeo, o meu projeto todo vai ser renderizado em 720p e não em 1080p. Então, com o Ctrl aqui, só para diminuir. Então, essas são as edições mais básicas que eu tenho, ou seja, pegar trechos do vídeo e recortar. Existem efeitos de vídeo, por exemplo, aqui, quando você clica no vídeo, tem uma bolinha bem no canto superior
esquerdo aqui. Você segurando, claro, ele é um pontinho. Quando você aproxima o mouse, vira uma bolinha. Você arrastando ela para cá, para a direita, você faz o efeito que nós chamamos de fade, que é aqui foi traduzido como aparecer. Gente, nunca numa edição de vídeo vocês vão encontrar esse termo, né? Agora eu quero colocar o efeito de aparecer. Não, é fade in e fade out. É sempre em inglês que é utilizado. Mas está aqui, ó. Na velocidade, ou seja, na linha temporal que eu coloquei, O que está acontecendo vai agora? aparecendo o vídeo, aqui, falando com vocês, né? E depois claro, tem uma bolinha no outro canto que eu posso fazer o vídeo ir desaparecendo. Então eu não quero o que a gente chama de corte seco, né? Do primeiro vídeo para o segundo vídeo. Eu quero fazer um fade. Então eu clico aqui no vídeo, vou para a bolinha do canto superior direito e arrasto para dentro aqui, porque eu quero que a partir desse ponto a imagem comece a sumir. Aqui, e aí depois eu posso colocar um fade na próxima imagem. Então tá aqui, diminuiu, aqui, vai aparecer, eu vou voltar aqui. Voltou. Eu não fiz isso no áudio, e eu posso fazer também. Eu posso então ir diminuindo o volume do áudio e depois aumentando, para não ficar estranho, né? Só o vídeo diminui e o áudio não. Então tá aqui, para vocês ouvirem. Que a coisa funciona, vou minimizar aqui, vai aparecer, eu vou voltar aqui. Então, na velocidade que vocês desejarem fazer os fade in, fade out, ou utilizar o corte seco. Uma dica só de edição é o seguinte, só usem o fade in e out quando realmente você forem trocar de contexto. Então, se eu estivesse editando de fato esse vídeo para uma aula, eu não utilizaria esse fade in e fade out aqui no meio, tá? Por quê? Eu estou trocando, não estou trocando de contexto, eu estou no meio da minha aula. Então, na edição de vídeo, você usa o corte seco mesmo. Vai aparecer. Né? Vocês devem perceber, por exemplo, o seguinte, vou dar um exemplo bem claro. Eu sei que muita gente não assiste mais TV aberta hoje em dia, tá? Mas pensando de outra forma, se você for ver qualquer documentário, você não vê os efeitos de fade in e fade out no meio do documentário ou no meio do jornal que você está vendo. É sempre feito corte seco, ou seja, a imagem ela pula direto de uma sequência para outra sem fazer nenhum efeito de transição. Então, os efeitos de transição tem que tomar aquele mesmo cuidado. Eu lembro que quando surgiu o PowerPoint lá atrás, o pessoal começou a ver um monte de efeito bonito, de figurinha girando e não sei o que, e começou a colocar em apresentação, e aquilo deixava o espectador quase que vomitando. Então, para edição de vídeo, você leva esse mesmo conceito. Procure não utilizar tanto efeito desse tipo, né? O fade in e fade out só para início e final de vídeo, mas no meio do vídeo faz o corte seco, que é o que normalmente é melhor aceito, tá? Uma coisa que eu vou precisar fazer, dependendo do caso, é alterar a velocidade. Então, imagina o seguinte, eu percebi que na minha linha temporal, essa parte aqui o Evandro ficou muito lento aqui, né? Tá aqui. Só que agora eu tenho uma confusão, porque eu tenho dois compartilhamentos. Eu quero acelerar isso aqui. Então, botão, aqui na linha do tempo, botão direito do mouse, mudar a velocidade, tá? Ele aparece aqui em 100%. Então, eu posso colocar aqui, velocidade 200%, vai acelerar, né? Vai deixar o dobro mais rápido a exibição desse vídeo. Se eu fizer isso simplesmente e der um OK, ele faz uma mudança, né? Porque como alterou a frequência de exibição para o dobro, altera a frequência do áudio também para o dobro. Então, vai ficar um áudio fino, né? Então, ó, tá aqui no normal. Eu vou minimizar aqui, vai aparecer, eu vou voltar aqui. Só que aqui eu fiz o seguinte, eu acabei esquecendo de... o meu vídeo e áudio acabaram vindo separados, né? Então, eu posso selecionar os dois e agrupar, né, clipes. Então, tem que tomar cuidado para sempre trabalhar junto aqui. E aí, sim, se eu mudar a velocidade aqui para 200%, ok? Os dois mudam juntos, né? Porque senão eu tenho lá o áudio descompassado do vídeo. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai aparecer. Só que agora tem uma confusão, porque eu tenho dois compartilhamentos, com você e com aqui do Lula. Então tá aí o Pato Donald, né? Horrível. Para ficar um pouco mais inteligível, eu vou mudar isso daqui para não 200%, mas 150%, tá? Me ajuda um pouco na velocidade sem alterar tanto o áudio. Deixa eu colocar aqui 150. Tá? E eu vou fazer o seguinte, tem uma opção aqui que é o Pitch Compensation.
O que ele vai fazer? Ele vai mudar a velocidade sem alterar o pitch, ou seja, sem alterar a frequência da minha voz. Não vai ficar com voz de Pato Donald, vai ficar falando mais rápido. Então, vou dar um OK aqui, só para vocês verem. Vamos lá. Aqui, vai aparecer, vou voltar aqui. Só que agora eu tenho uma confusão, porque eu tenho dois compartilhamentos, com você e aqui do Lu. Então, aqui. Então, observem que ele alterou a velocidade da fala, né, sem alterar o pitch da voz. Então, aí vai do que você estiver produzindo. Por isso que eu, quando eu estou preparando meus vídeos de aula, eu prefiro gravar o vídeo e o áudio separado. Por quê? Então, nesse momento aqui que eu percebo que tem uma pausa da minha voz, o que eu faria? Deixa eu voltar aqui para o original, eu vou voltar aqui para velocidade de 100%, tá? Vou dar OK. E nesse ponto que eu percebo que eu não estou falando, e isso é facilmente reconhecível aqui embaixo, você olhando para o áudio, eu faria um corte do áudio, né? E uma aceleração do vídeo. Então, deixa eu desagrupar. Aqui, desagrupar clips. Vou para o X, que é a navalha. Vou fazer um corte aqui e outro corte aqui. E no vídeo também, um corte aqui, outro corte aqui. E o que eu faço? Vou para o S de seleção, aqui, botão direito. Esta parte do vídeo eu mudo a velocidade, por exemplo, para 300%. Então ele vai ficar muito mais rápido no tempo, se vocês observarem, ele encurtou, porque ele está sendo exibido. E aqui, a parte do áudio eu deleto, né? E aí eu agrupo esses vídeos de novo e arrasto para cá. Então eu tenho uma redução aqui. Só que agora eu tenho uma... acelerando, aí uma redução do tempo de exibição, acelerando aquele ponto da imagem, só que sem comprometer o áudio. A criatividade é o limite, tá? Quando você está editando vídeo, você vai trabalhando, o melhor é ir fuçando mesmo nas ferramentas para perceber aí o que seria melhor em cada caso. Então, falei aí da parte de recorte, de fade, né? Existe a transição de imagem, né? Então, eu vou tirar aqui essa parte para a gente poder demonstrar a transição. Eu vou deixar só essas duas partes de vídeo. Então, observem que eu tenho aqui a tela azul do Windows e aqui eu tenho essa parte do vídeo. Para fazer isso, eu vou arrastar o vídeo para a linha de cima. Fazendo isso, então, observem que, poxa, Evandro, então você tem mais de uma faixa assim. Vocês podem fazer a sobreposição de vídeo em quantas faixas vocês quiserem. Botão direito aqui, inserir trilha. Então, você insere tantas trilhas de áudio quanto de vídeo vocês quiserem. Não vou inserir ainda porque eu tenho o suficiente. Ele vem como padrão com 4 trilhas, né? 2 de vídeo e 2 de áudio. Você percebe aqui por V2, V1, A1, A2. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar a trilha de áudio para baixo. E agora eu vou agrupá-las de novo, porque eu tinha separado. Vou fazer um agrupar clips. E eu arrasto aqui, fazendo com que elas se sobreponham. Então, nesse ponto da imagem vai haver uma sobreposição. O que acontece na sobreposição? Se você tocar aqui... Funciona, vou minimizar agora. O áudio, ele mixa, mas o vídeo, como o V2 está sobre o V1, ele exibe o V2, ele não exibe nada do V1. Então tá aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui na imagem, para poder mostrar temporalmente melhor. Aqui, ó. Vou dar um play. Funciona, vou minimizar aqui. Só que agora eu tenho uma confusão, porque eu tenho dois... Tá? Como que eu faço para fazer uma transição suave, então, de um vídeo para o outro? Você vem aqui em efeitos, aqui em cima, então, efeitos, perdão, não é efeitos, é em composições. E você vai ter um dissolver. Arrastando para cá, você tem esse roxo aqui, que é o dissolver. O que acontece? Ele faz uma dissolução do vídeo 1 para o vídeo 2. Olhem o efeito que acontece. Funciona, vou minimizar aqui, só que agora eu tenho uma confusão. Então, notem que ele fez uma transição suave entre um vídeo e outro. Então, é diferente do fade, né? O fade, ele vai para a tela totalmente preta para daí aparecer outro vídeo. Esse aqui, não. Eu fiz uma transição de um vídeo para o outro. Agora eu tenho uma confusão, porque eu tenho dois. E aí, o áudio, se eu quiser, eu posso cortar isoladamente aqui, ou eu posso deixar ele sobrepondo o áudio ali, como vocês viram, né? Como eu tenho uma tela sobreposta, eu vou tirar aqui o efeito de dissolver, vou colocar essa parte aqui, só para efeito de demonstração. Não vou usar esse vídeo, vou deletar aqui. Esse vídeo original que a gente recortou, se vocês virem aqui na borda, deixa eu só agrupar esses dois vídeos aqui. Não, eles estão agrupados.
Se vocês virem aqui na borda direita e arrastar, ele volta ao vídeo original. Então, o que todo editor de vídeo faz, quando você faz um corte, uma navalha, ele separa o vídeo naquele ponto, mas ele permite que você encolha o vídeo, não no sentido de deixar mais rápido ou mais lento, mas que ele faça um recorte do vídeo apenas mexendo aqui, ampliando ou reduzindo a lateral direita dele. Então, eu volto ao meu vídeo original. Se eu reduzir aqui e esticar até o final, eu tenho todo o meu vídeo na íntegra novamente. Aquele corte que eu tinha feito acabou voltando ao vídeo original. Mas por que eu fiz isso? Eu quero deixar esse vídeo aí, eu vou pegar um outro vídeo, vou aqui para o binário do projeto, esse vídeo aqui do Last of Us, que é uma captura de jogo que eu fiz, eu vou arrastar aqui para minha tela. Quando eu arrasto para cá, notem que ele trouxe o vídeo diretamente para a trilha 2 de vídeo e o áudio ele jogou lá embaixo. Então, normalmente ele faz isso, é sempre de dentro para fora quando você arrasta um novo vídeo. Só que se eu deixar do jeito que está aqui, o áudio ele vai misturar e só vai aparecer o vídeo do vídeo 2. Não é isso que eu quero. O que eu quero nesse momento? Primeiro, deixa eu fazer um recorte aqui, X. Eu vou recortar nesse ponto, S, vou dar del. Então, e vou dar um S. Aqui, pera. Vou selecionar, vou arrastar para cá. Então, esse segundo vídeo, ele entra num determinado ponto e ele some na linha temporal antes do outro vídeo que está embaixo. O que eu quero fazer aqui? Botão direito, inserir um... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. Inserir um efeito, transformar. Então, o efeito de transformação, que ele pode ser acessível também aqui por efeitos, tá? Ele aparece aqui do lado uma lista, uma pilha que ele chama, né? Pilha de efeitos que você colocar. O efeito de transformar é o quê? Porque eu quero mudar o tamanho desse quadro. Esse quadro aqui, ele está com esse tamanho ocupando a tela inteira. Então, se eu reduzir esse quadro aqui, deixa eu voltar para cá. Uma coisa importante que eu acabei esquecendo de fazer aqui, mas só explicando o que aconteceu. Eu estava com o meu cursor aqui fora, então ele estava mostrando a imagem em qualquer ponto. Sempre é bom trazer o cursor para o meio daquilo que você está fazendo para você perceber. Então, observem que eu mudei o tamanho do vídeo que está sobrepondo. A partir de agora, aquele vídeo entra daquele tamanho naquele ponto, sobrepondo a imagem que está ali. Isso é interessante para você fazer, por exemplo, quando você grava a sua imagem só com a câmera, que é o que a gente demonstrou agora há pouco no Loom, né? Se eu fosse utilizar a gravação só da câmera, e colocar em algum ponto da tela. Então, eu posso, inclusive, ficar trocando. Eu venho aqui, vou pegar o X, que é a navalha, clicar aqui, tá? Vou clicar no S, e eu tenho efeito de transformação tanto nesse trecho do vídeo quanto nesse trecho do vídeo. O efeito está aqui. Eu poderia tirar o efeito daqui. Se eu tirar o efeito daqui, a transformação só acontece nessa parte do vídeo. Então, lembrando que os efeitos são aplicados aos pedaços de vídeo que a gente tem na linha temporal. Então, esse vídeo está reduzido, a hora que ele entra no outro, volta para a tela cheia. Mas, eu vou dar um Ctrl Z aqui porque eu não quero. Eu quero efeito de transformação, só que a diferença é que nesse ponto do vídeo eu não quero ele nesse canto. Eu vou trocar, então, vamos supor que aqui fosse o meu rosto, né? No meio de uma exibição. Porque vai aparecer alguma coisa importante nessa parte da tela. E eu vou reduzir um pouco aqui. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Estaria exibindo a minha tela no canto inferior direito. E agora, no momento em que ele faz a transição, ele passa a exibir naquele ponto lá. Então, e eu posso colocar quantas pilhas eu quiser de efeito ou quantas trilhas eu quiser de vídeo e áudio. Então, botão direito aqui, inserir trilha, por exemplo. Eu quero uma trilha, e notem que a tradução ela não está plena, né? Aqui, quando eu clico em inserir, essa parte não foi traduzida, tá aqui, ó, insert one track above, ou acima, né? Uma trilha acima da V2, trilha de vídeo. E aí eu posso dar um nome para a trilha, eu vou dar OK. Então, observe que agora eu tenho uma outra trilha, que eu vou fazer uma outra coisa interessante aqui. Eu vou vir aqui em ferramenta, não, só um pouquinho. Eu acabei esquecendo onde é que está aqui... Aqui, em projeto mesmo, Project,
né? Engraçado porque projeto não foi traduzido, mas está aqui, project, adicionar clipe de título. Então eu vou colocar aqui uma legenda. Legenda, então vamos lá, aula do Kalink. Tá? E aqui eu quero um tamanho aqui de, sei lá, 150. Ficou muito grande. Vou colocar aqui 100. Arrastar aqui para baixo. Se eu colocar só em branco assim, se eu tiver uma parte clara da tela, vai confundir. Então eu vou habilitar aqui a opção de sombra. Deixa eu só ver onde é que está aqui a sombra. Gradient, Outline, aqui, Shadow, tá? Clicar aqui. Então ele criou uma sombra na imagem que a hora que for projetar. E a cor sólida, eu vou colocar em amarelo. Fazer aquelas legendas bem tipo antiga de videocassete, né? Amarelo com sombrinha. Então tá aqui. E vou dar um Create Title. Ele criou a sequência que eu posso arrastar para cá e colocar o tempo que eu quiser. Então, eu posso fazer uma legenda que, no começo da aula ela aparece aqui, depois ela some. Então, temporalmente vai ficar isso aqui, ó. O que está acontecendo agora? Eu estou gravando aqui, falando com vocês. Aula do Kalink. E para ver que a coisa funciona, vou ele some em algum ponto. Esse áudio que eu coloquei do Last of Us aqui está me atrapalhando, né? Enfim, ele está se sobrepondo muito. Então, eu vou... só uma coisa aqui que é também importante falar, que às vezes a gente acaba fazendo e não explica o que está fazendo. Rodinha do mouse com o cursor aqui no meio da linha, ele vai para o lado, né? Ele vai andando no tempo. Se eu quero acessar as trilhas de baixo de áudio, que é o que eu quero, eu venho com o cursor aqui nas trilhas e giro para baixo, ó. Então eu consigo rolar aqui. Rolei para cá. O que eu quero, na verdade, eu vou primeiro desagrupar os clipes, porque eu não quero que esteja vinculado o clipe de vídeo com áudio, e eu vou deletar o áudio do Last of Us. Vou deixar o áudio só da minha tela. E eu posso colocar aqui uma música, por exemplo. Vou 2 cliques aqui. Numa outra pasta, deixa eu vir aqui por fora do Windows. Eu tenho aqui em Downloads, numa edição que eu estava fazendo. Deixa eu pegar uma trilha sonora qualquer do YouTube aqui que eu tinha colocado. Cadê vocês? Aqui, 12 Speed, sei lá, qualquer coisa. Nem sei o que é essa trilha sonora, mas eu sei que é uma trilha sonora do YouTube Audio Library. Se vocês forem gerar vídeo para o YouTube, uma aula que vocês vão colocar no YouTube, tomem muito cuidado, porque o YouTube cada vez mais tem vetado questão de direito autoral. Então não adianta pegar aquela música... maravilhosa que você gosta lá da Anitta e colocar como trilha sonora de fundo, que ele vai cortar e vai impedir que o seu vídeo seja exibido. Mas o YouTube ele tem uma biblioteca de áudio para você usar como trilha sonora aí, genérica para os vídeos. Vou colocar aqui então na pasta C, edição de vídeo, Ctrl V. Cadê você? Tá aí. E agora... vamos adicionar esse cara aqui. Vou vir aqui embaixo e vou colocar, então, essa trilha sonora aqui. Tá? Então, vamos lá. Play. O que está acontecendo agora? Eu estou gravando aqui, falando com vocês. E, para ver que a coisa funciona, vou minimizar aqui, vai aparecer o meu desktop, e vou aqui para a minha apresentação, rodar algumas telas aqui. Perfeito, né? E aqui ele está capturando. E aqui, claro, você pode, por exemplo, não quero a música inteira, quero um ponto que é só no começo e depois inicia a fala. Então, você pode vir aqui, navalha, X, clica aqui, por exemplo, vai para a seleção, arrasta para cá. Então, aqui eu quero que a música comece fraquinha e depois ela termine. Aí aqui, por exemplo, sei lá, a partir daqui ela pode aparecer de novo. Então... para ver que a coisa funciona, vou minimizar aqui, vai aparecer o meu desktop e eu vou aqui para a minha apresentação. Ok? Então, tá aí. Existem tratamentos que você pode fazer para o vídeo. Eu vou pegar como exemplo até esse do Last of Us, que é interessante, tá? Vou posicionar o cursor aqui para vocês verificarem. Só que eu vou tirar o efeito de transformação desse aqui, porque eu quero na tela cheia só para poder fazer. Aliás, vou arrastar ele para cá, tá? Melhor, vou deixar ele aqui.
e vou pegar um outro vídeo, uma outra sequência dele mesmo, para cá. Espera aí. Nesse ponto aqui ele não é exatamente igual ao Premiere. Premiere você conseguiria arrastar para cá, mas a gente já descobre sobre. Eu vou fazer o seguinte, então, vou splitar isso aqui. Vou pegar aqui a ferramenta X, S, vou trazer para cá e vou tirar o efeito de transformação, tá? Para ficar a imagem na tela cheia. Então aqui você pode pegar, por exemplo, em efeitos, ajuste de imagem, tá? Eu posso pegar, por exemplo, esse efeito de... Não é ajuste... Deixa eu ver se é alfa transformação. Ajuste de imagem. Deixa eu pegar aqui, é ajuste de imagem mesmo. E eu posso fazer alterações, por exemplo, como... Deixa eu só pegar aqui onde é que era que eu tinha colocado. Correção, não, é cor, perdão. O que eu estava procurando era em cor, não no ajuste de imagem. Em cor, eu venho aqui e coloco elevação gama ganho. Arrasto para cá. Então, eu posso, por exemplo, nesse trecho de vídeo, aumentar o gama. O que é o gama? Gama é aquilo que dá aumento, não é só o brilho, né? Ele vai trabalhar tanto com a parte, as sombras, quanto meio tons, quanto a parte clara do vídeo. E eu posso colocar aqui, por exemplo, aumentar o ganho também um pouco. Então, veja, você gravou aquele vídeo sem querer, você estava filmando num quarto meio escuro. E daí você só foi perceber isso quando o vídeo estava pronto. Você vem lá e aplica esse tipo de efeito, então ele vai fazer o ajuste na imagem, né? Então aqui ele deixou o vídeo mais claro, né? Para poder fazer essa compensação. Equilibrar os tons aí, né, nessa projeção, nessa exibição é bastante importante, tá? E o último efeito, né, que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de ir para a parte de perguntas, a gente tem agora, falta 10 minutos para terminar a aula, né, e deixar para tirar alguma dúvida. Eu tenho aqui no binário do projeto, eu vou adicionar uma imagem que eu gravei, tá? Não riam, porque essa foi a versão caseira do meu chroma key. Eu tenho um vídeo aqui, tá? Deixa eu deletar essa parte eu vou usar essa parte da faixa aqui e vou trazer esse para cá. Ele diz que ele não consegue colocar o áudio porque não tem trilha disponível. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou deletar essa parte aqui, que acho que ele consegue colocar, não tem problema. Para cá, beleza, agora ele conseguiu, tá? Ele conseguiu arrastar, porque ele consegue inserir um áudio ali. Agora entendi o que aconteceu antes, que ele não estava deixando eu arrastar. Quando ele arrasta um áudio com vídeo, um vídeo com áudio, ele tem que ter uma trilha de áudio disponível para ele poder alocar essa trilha. Se não tiver, ele não deixa arrastar o vídeo para a timeline. Então tem que preparar. Se for o caso, eu poderia ter vindo aqui, inserir trilha, escolher a trilha de áudio, né? O audio track, aliás, e daí eu teria uma trilha disponível para ela alocar. Isso aqui foi uma versão caseira de um chroma key. Chroma key é quando você coloca uma tela... Hoje não é mais usada azul, mas o único edredom que eu tinha era uma tela azul, né? Então era o que tinha para hoje. Mas normalmente o pessoal tem feito o quê? Você compra TNT, que é baratinho, né? Naquela cor que é o verdinho. Se vocês procurarem na internet aí, é um verde parecido com esse que está aqui no V1 e A1, tá? É um tom muito próximo disso aqui, para que você possa aplicar o efeito de chroma key. Como que acontece isso? Então eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar essa imagem, vou adicionar um efeito de transformação primeiro, porque eu quero essa imagem, eu no canto, né, para substituir aquela minha imagem que tinha ali antes. Então eu vou colocar aqui, nesse ponto da tela. Só que eu não quero todo o fundo. Então eu venho aqui e adiciono um efeito. Aqui vou em efeitos. Eu tenho alfa transformação. E eu tenho chave do chroma. Isso é uma tradução também horrível. Nunca vocês vão encontrar como chave do chroma. É chroma key. O nome do efeito é chroma key. Eu vou arrastar um chroma key para essa imagem. E aqui na configuração, notem que agora ele tem dois efeitos na pilha. Eu tenho o efeito transformar, que está aqui, tá? Que eu posso até encolher as definições dele. E eu tenho a chave do chroma, que é o chroma key. Ele já vem com aquela cor que deveria ser. Eu vou pegar a ferramenta do conta-gota aqui e vou clicar aqui em cima.
Então, observem que ele tirou essa parte do vídeo. E aí você faz algumas transformações aqui, ó, por exemplo, qual é a intensidade do azul? Você mexendo aqui, ele vai cada vez tirando mais para você ajustar, de acordo com o que você filmou lá. Mas note que, como essa minha imagem ela não tinha o edredom na parte inteira, ficou aqui na lateral. Então, eu posso aplicar mais um efeito aqui, que é um efeito de transformação, que é o recorte das extremidades. Vou aplicar aqui, porque no recorte das extremidades eu venho aqui em left, por exemplo, e eu recorto aqui, ó. Estou recortando aqui, e o right também. Vou tirar uma parte da direita. Cadê você? Aqui. Aqui. Aí. Então tá aí. Se eu venho aqui no transformar, eu coloco o Evandro ali sem o fundo, né? Em qualquer ponto da tela. E tá aí a minha projeção. Não ficou muito bom porque o meu edredom lá tinha diferença de tonalidade, tá? Só que assim, é claro que eu poderia ficar tentando aqui mexer no ajuste até chegar num ponto em que não apareça nada do azul, que é o que deveria fazer. Mas era só para mostrar que existe o efeito, como que você aplica, né? E nesse caso, o ideal é que você já filme não tendo todas essas diferenças de sombras aqui. Eu tinha um edredom, né? Edredom tem ali, ele é fofo, então acaba gerando sombra desnecessária. Se você pegar comprar um TNT e aplicar ele numa parede lisa da sua casa, por exemplo, e fizer a filmagem, você vai ter um tom de cor equilibrado, que na hora de aplicar aqui no software vai ser bem simples de tirar aquele fundo e você consegue transpor a imagem para qualquer ponto. Vou interromper um compartilhamento aqui e voltar para vocês para abrir então para tirar dúvidas. É isso aí.